Aleluia. Vocês podem se sentar nesta manhã. Podemos... se vocês notarem, muitos de nós... todos nós que obedecemos a Deus... estamos vestindo laranja hoje. E o motivo é, como tenho certeza que a maioria de vocês sabe, é que temos orado por bem mais de um ano e meio, pelos 2 bebês, aqueles que foram feitos reféns, a mãe e os 2 bebês, para que eles fossem libertos. E o Hamas matou os 2 bebês, e ambos tinham aquele catum, cabelo laranja. E então, em todo o mundo, as pessoas estavam usando laranja para mostrar apoio e para dizer: isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E por isso temos Sam conosco de Israel, de Jerusalém, de Karen Herzog. Vocês conseguem ver o Sam? Boker Tov, não é Boker Tov aí em Jerusalém, mas aqui é Boker Tov. Boker Tov, como você disse, pastor Larry, aqui já é Erev Tov, já é boa noite, e eu estou aqui em Jerusalém com a vista para os muros da cidade velha e enviando bênçãos a todos vocês. Eu queria muito poder estar aí com vocês pessoalmente, especialmente hoje. Eu sei que você esteve recentemente com a Tiz e Katie lá em Los Angeles, e você poderia contar a todos sobre como você se encontrou com o Consulado Geral e o que está acontecendo com isso? Claro, antes de tudo, eu fiquei muito emocionado, como eu tenho certeza que todos ficaram, ao ouvi-lo falar sobre como é difícil, pessoalmente para você, pastor Larry, estar longe da pastora Tiz e da Katie enquanto elas estão lá em Los Angeles. E eu fui muito abençoado por poder estar lá na semana passada. Almoçamos juntos também, tivemos um tempo maravilhoso juntos, e eu posso dizer que isso ajudou a animá-la, e eu fiquei muito feliz. E eu nunca me surpreendo, sabe? Eu nunca deveria me surpreender ao ver que, apesar de tudo que a pastora Tiz e a Katie e todos vocês estão passando, a única coisa que ela estava preocupada era... Ela disse: Sam, por favor, você tem que me conectar com a comunidade judaica aqui em Los Angeles. Eu quero muito conversar e me encontrar com pessoas que pensam como eu. E eu sei que, se Deus quiser, com o seu livro que está para sair, eles também querem divulgar isso. Então eu fiquei muito feliz em poder conectar a pastora Tiz e a Katie com o atual cônsul-geral de Israel em Los Angeles, que representa Israel no sudoeste dos Estados Unidos. Posição que, como você sabe, eu tive a honra de ocupar há alguns anos atrás. E ela vai estar conectada com muitos membros da comunidade judaica para poder levar a sua mensagem de esperança, e que é algo que não tomamos como garantido. E eu estou aqui agora em Jerusalém participando de uma conferência com líderes judeus de comunidades judaicas do mundo todo. E eu quero que saibam que, quando eu falo sobre vocês, sobre a igreja New Beginnings e o ministério Larry Huck, e especificamente hoje, o dia em que vocês estão dedicando ao culto, à família Biblos e ao povo de Israel, pela dor que estamos sofrendo, e eu não consigo expressar em palavras o tipo de consolo e o conforto que isso realmente traz. Você falou sobre caridade mais cedo, e a caridade e o apoio, a ajuda que vocês estão dando a Karen Herzog no cumprimento da profecia bíblica, e apenas a clareza moral e todo o amor, e isso é algo de valor indescritível. Sabe, Sam, sexta-feira eu me encontrei com o novo embaixador de Israel nos Estados Unidos. Ele veio ao Texas e eu deveria passar meia hora com ele. Acabamos conversando por 1h40. O embaixador Leiter. Sim, Efiel Leiter. E eu sei que ele é um grande amigo seu e também do embaixador Ron Demer. E ele disse para mandar um alô, e eu disse a ele que estaríamos juntos nesta manhã, e ele mandou um olá. E ele estava dizendo a mesma coisa, como em um tempo de tanto luto em Israel, e, especialmente, bem, como tudo, mas em torno da família Biblos e aos bebês sendo assassinados. E sabe como é reconfortante ver cristãos se levantando
E, claro, ele compartilhou que o filho dele acabou de ser morto em Gaza. É E isso mesmo. o filho dele, eu acho que tinha 6 filhos, está correto? Sim, tá correto, é exatamente isso. O filho dele, que tinha 6 filhos, estava se formando como médico. Ele entrou para resgatar alguns reféns e o Hamas armou uma emboscada que matou o filho dele. 6 membros da unidade dele perderam uma ou ambas as pernas. E Sam, em algumas semanas vamos nos encontrar. E um dos motivos pelos quais a Atis queria se encontrar com você e com a comunidade judaica é que a comunidade judaica em Los Angeles tem sido extremamente solidária com a Atis e a Katie quando a Atis sai do hospital e eles fazem o Shabbat com ela e eles levam a Katie para todos os eventos e tudo. A comunidade judaica tem sido acima e além. Eles foram a um grande evento e a Katie me disse que conhecia muitas pessoas da comunidade judaica de lá, mas muitos que ela nunca tinha conhecido se aproximaram e perguntaram como está a Tis, como está sua mãe, como ela está indo. E Isso foi um mesmo. apoio avassalador e eu senti a mesma coisa. Eu fiquei tão irritado quando recebemos a notícia de que os bebês e a mãe todos foram assassinados. Eu vou mostrar algo aqui, vamos mostrar um vídeo e eu vou ler algo sobre a porção da Torá no dia em que foram enterrados. É absolutamente impressionante. Mas eu disse, aqui está o antissemitismo. Aqui temos nos nossos campos universitários, a Bíblia diz, não chame ninguém de tolo. Esses idiotas que estão protestando a favor do Hamas, que no dia 7 de outubro, depois do dia 7 de outubro, não estão recebendo o recado de que agora já chega. E o antissemitismo, e então eu disse, eu me reuni com nossa equipe, precisamos começar a fazer comícios contra o antissemitismo. E no dia que eu disse isso, a nossa equipe, a Tis me ligou e disse, precisamos fazer algo para derrotar o antissemitismo. E então eles estão se reunindo lá. Como é interessante, Sam, que em algumas semanas nós estaremos na França. Isso, em Paris. Vamos nos encontrar com a comunidade judaica e vamos falar com eles sobre o antissemitismo. E depois vamos voar com um avião inteiro em parceria com a Karen Herzog em Israel, trazendo um avião cheio de Olim para fazer o Aliyah. E acho interessante, gostaria que você falasse sobre isso, que aqui temos pessoas querendo deixar sua casa, seu país e ir para Israel. Um país que ainda está em guerra em 6 ou 7 frentes diferentes. E ainda assim eles se sentem mais seguros indo para Israel do que ficando em um lugar onde o antissemitismo é tão forte. Você pode falar sobre isso? O que os judeus estão sentindo ao redor do mundo com relação ao antissemitismo? Exatamente, e na última hora aqui eu estava conversando com alguns colegas e, como mencionei, líderes de comunidades judaicas ao redor de todo o mundo. E estávamos falando sobre a grande preocupação com o aumento global do antissemitismo. E está acontecendo em todo o mundo, seja na Austrália, claro, nos Estados Unidos, onde vocês estão, no Canadá, na Europa e em outros lugares. Na verdade, estávamos falando sobre como é inacreditável ter amigos cristãos, como todos vocês da igreja New Beginnings Church, que se levantam contra o antissemitismo, mas mais do que isso, como isso é muito mais eficaz do que a comunidade judaica fazer isso sozinha, principalmente falando de antissemitismo. E nós realmente fomos abençoados por ter amigos parceiros e aliados como vocês, que têm a clareza moral e a coragem de se levantar e falar, porque isso realmente faz uma grande diferença. E quando nós falamos sobre, falamos sobre a brutalidade, e eu sei que este culto é dedicado à memória do brutal assassinato da família Bibos, e você mencionou aqueles que protestam a favor do Hamas. Já se passaram 15, 16, 17 meses e se por um acaso existe alguma dúvida sobre quais são os valores ou a mensagem de quem
de quem apoia o Hamas, o que realmente existe é que eles estão promovendo o que estão apoiando. Basta olhar para a imagem na sua camiseta agora, Pastor Larry. O que eles estão apoiando é o assassinato brutal e sem sentido de uma mãe com 2 bebês inocentes que não fizeram mal a ninguém, cidadãos arrancados de suas camas. E é exatamente isso que eles apoiam. É isso que o Hamas representa. É por isso que eles precisam ser eliminados. E uma das nossas respostas, não a única, mas uma delas, é absolutamente Aliyah, que representa trazer muito mais judeus dos 4 cantos da terra de volta para a sua terra ancestral. E essa será a decisão mais forte que nós podemos fornecer como resposta a todos esses atos brutais. E hoje mesmo, mais cedo, eu tive a oportunidade de participar de um Brit Milah, uma cerimônia religiosa de circuncisão que fazemos com meninos de mais ou menos 8 dias, quando entram na aliança de Abraão, Isaque e Jacó e recebem o seu nome. E eu posso explicar que não havia absolutamente nenhum olho seco naquele lugar, sabe? E eu estava com a minha esposa, Júlia, que você conhece muito bem. É a melhor moleira de salá do mundo. Isso mesmo, eu vou dizer a ela. É o melhor salá, de fato. E não havia nenhum olho seco ali, porque todos, sem precisar dizer nada, entendem que entrar na aliança de Abraão, Isaque e Jacó, fazer parte do povo judeu, é também, às vezes, um sacrifício. E, às vezes, é lembrar da nossa história, da nossa alegria, mas nunca esquecer também da tristeza. E eu estava pensando naquele bebê recém-nascido que hoje realmente se tornou um judeu, porque, embora tenha apenas 8 dias, é nesse momento que ele entra na aliança, e o primo de 1º grau da mãe dele foi ferido lutando na guerra em Gaza. E felizmente, graças a Deus, ele está se recuperando. Mas isso é exatamente a nossa resposta. Essa família fez Aliyah algumas gerações atrás. E o avô também fez Aliyah, só que dos Estados Unidos. E isso me lembrou, especialmente sabendo que eu estaria falando com você e o seu ministério hoje, que é essa a nossa resposta. Nossa resposta é trazer mais judeus, seja nascendo no mundo, seja através da Aliyah. Então, contar com o seu apoio, Pastor Larry, e da New Beginnings Church, o fato de que estaremos juntos em algumas semanas em Paris, onde vamos encontrar a comunidade judaica, e esta comunidade tem enfrentado alguns dos piores casos de antissemitismo de todo o mundo. E isso é poderoso. Existem histórias terríveis. Para você ter uma ideia, em 2011, em Toulouse, um ataque a uma escola em que crianças foram assassinadas a queima-roupa, todas elas. E anos depois, sobreviventes do Holocausto foram todos jogados da sacada de seus apartamentos. E essas não são histórias de 80 anos atrás. Como você sabe, são eventos atuais. E apesar das dificuldades que nós temos... Sam, repita isso, Sam, para que todos entendam. Aquela senhora idosa, sobrevivente do Holocausto, diga o que fizeram com ela. Houve uma sobrevivente do Holocausto, com cerca de 80 anos, que foi assassinada por seu vizinho, um vizinho muçulmano, simplesmente pelo fato dela ser judia e nenhuma outra razão. Ele entrou no apartamento dela e a jogou da sacada. Literalmente, eu não estou exagerando. Jogou aquela senhora para morrer. Uma mulher que sobreviveu a nazistas e acabou sendo morta por ser judia. E esse é um tipo de ódio sem sentido de antissemitismo que os judeus enfrentam na França e em outras partes da Europa também. E apesar de sabermos que Israel ainda está em guerra, não é fácil estar em Israel agora. Você sabe disso, Pastor Larry, já esteve comigo várias vezes desde 7 de outubro. Viajamos juntos pelo sul e viajamos pelo norte também. E graças a Deus as coisas estão melhorando, mas Sim. Ainda estamos em guerra. Não é fácil, e em geral, pegar a sua família e mudar-se para o outro lado do mundo, enfrentar uma cultura diferente, um idioma diferente. Mas sabe, a
A comunidade judaica já entendeu que ela não tem nenhum futuro na Europa. E por isso, a ajuda que o seu ministério e a sua igreja estão fornecendo para nós, em parceria com Karen Hizold, para cumprir a profecia bíblica e trazer os judeus todos de volta à sua terra ancestral, especialmente agora, neste momento, é algo que vai além das palavras. Você sempre fala, Pastor Larry, sobre um tempo como este, que sabemos ser uma citação do livro de Esther e a história de Purim. Nós acabamos de celebrar o Rosh Chodesh, o começo do novo mês de Adar, e isso significa que estamos a mais ou menos 14 dias de Purim. E, normalmente, o costume é que quando o mês de Adar começa, o que aconteceu na sexta e no sábado, no Shabat, devemos aumentar toda a nossa alegria. E muitas pessoas perguntam, como podemos fazer isso? E que conflito interno é esse, sabe? Como podemos ser chamados à alegria dessa forma, ficarmos felizes, se nós acabamos de enterrar a família Bible, sabe? Ainda há 59 reféns que precisam voltar para casa imediatamente e há uma estimativa que apenas 22 ainda estejam vivos. E mesmo assim, nós devemos ser alegres, porque esses conflitos internos, esses conflitos sempre fizeram parte do povo judeu. Assim como em qualquer casamento, quando celebramos, sempre quebramos o copo, porque nunca esquecemos nossos tempos difíceis, nossos desafios, a nossa história, mas eu posso dizer que o que nos dá tanta esperança e otimismo é saber que temos amigos como vocês, como a New Beginnings Church, o Ministério Larry Huck, que estão ao lado de Israel, lado a lado com Karen Hizold, ajudando com a Aliyah, com os necessitados e também com a guerra, e sabendo que vamos superar tudo isso. Sam, amém. Sabe, nós escolhemos o título do meu novo livro de Um Viciado a Jerusalém, por alguns motivos, para dizer às pessoas que não importa o quão profundo você tenha caído, Deus ainda as ama. Mas eu quis incluir a Jerusalém no título para poder contar a jornada que nos levou a amar Jerusalém, a amar Israel, a amar o povo judeu. E nas entrevistas que tenho feito, acabamos de ter uma convenção na ANT, Associação Religiosa de Transmissões, aqui em Dallas, e eu fiz uma entrevista atrás da outra. E uma das perguntas que sempre surgem nas entrevistas é: por que o antissemitismo surgiu de repente? E minha resposta é, e eu gostaria que você elaborasse sobre isso, é que não surgiu de repente, ele sempre esteve aí. E falamos sobre a França e foi, talvez foi 27 anos atrás, estávamos a caminho de Israel e paramos em Paris. E eu fui convidado para pregar na maior igreja cristã da França, com milhares de membros. Essa igreja não existe mais. O Islã a expulsou, ela acabou. Mas quando estávamos lá, nós estávamos em uma loja bem em frente ao Louvre e olhando lembrancinhas. E uma amiga minha de Israel, eu disse para ela Gamazele, e a menina que estava atendendo na loja perguntou: vocês são judeus? E então nós explicamos, porque falávamos hebraico, e ela nos disse, isso foi há 25, 26 anos atrás. Ela disse, todo Shabat nós temos que levar nossa prataria, nossas joias, nosso dinheiro e colocar no banco, porque os judeus estão sendo espancados no Shabat e roubados no Shabat. E ela começou a chorar e disse, o meu avô, pouco antes do Shabat, estava a caminho do banco para guardar as coisas e o espancaram, quase o mataram. Bateram nele e roubaram tudo. Então, o antissemitismo não é algo novo. Mas por que justamente agora há essa ousadia? Olha, eu acho que você está exatamente certo. E sabe, falam em chamar isso de o novo antissemitismo, o novo ódio e... Pastor Larry, tivemos a oportunidade, juntos, há apenas alguns anos, com o então embaixador e agora ministro Ron Dermer, e nós visitamos e tivemos a chance de falar
juntos em um culto de domingo e falamos sobre essa questão, e ele também explicou que talvez durante o nosso tempo de vida, nos últimos 50 e 60 anos, se olharmos apenas nesse contexto, isso possa parecer novo. Mas a realidade é que, se olharmos para trás, por séculos de gerações, infelizmente, sempre houve esse tipo de ódio contra os judeus. E o que aconteceu foi que os eventos extremos do Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus, foram tão fortes, mas tão fortes que por várias e várias décadas depois tornou-se politicamente incorreto que o antissemitismo existisse e que o ódio aparecesse. Então isso ficou sempre por baixo da superfície. E agora, tantos anos depois deste fato, acontece o 7 de outubro e o mundo vê o povo judeu e o Estado de Israel, que é a pátria do povo judeu, levando uma surra. E de repente, aquilo que estava logo abaixo da superfície vem à tona. Então, nós precisamos dizer a verdade. Isso não é algo novo, infelizmente. É algo antigo, que estava apenas suprimido. E, infelizmente, a exceção à regra foram os últimos 60, 70, 80 anos depois do Holocausto. Mas isso foi a exceção. E agora estamos vendo isso. E o mundo está vendo. E aqueles que odeiam Israel viram imediatamente a surra que nós levamos em 7 de outubro e viram isso como uma espécie de licença para sair do armário, por assim dizer. E é por isso que a sua voz, suas vozes e as vozes dos nossos amigos cristãos dizendo que isso é absolutamente inaceitável, não apenas são cruciais e muito apreciadas, como são a mensagem mais eficaz que poderia ser transmitida. E é isso que quero que todos aqui, todos que estão assistindo ao redor do mundo entendam. Sam, este é o nosso momento de Esther como cristãos. É o nosso momento de Esther como judeus e cristãos. Mas como cristãos, agora é o momento de falar. Porque você pensaria que depois do 7 de outubro e que depois que veio à tona o que foi feito com mulheres, crianças, civis, inocentes, com a família Beebles, com a mãe deles. Você pensaria que eles voltariam para as sombras, mas eles estão aparecendo. E é aí que está a cena. Você e eu estivemos juntos na Marcha dos Vivos no ano passado com o Rabino Lau. E estávamos com 10 mil judeus e um punhado de cristãos. E foi logo após o 7 de outubro. E você pensaria que as pessoas teriam vergonha. E enquanto caminhávamos de Auschwitz a Birkenau, no meio do caminho nós vimos essas pessoas protestando e homenageando o Hamas. Bem ali, na marcha. Sim, e no meio disso... Quem faria isso? E a propósito, eu quero que todos na sua igreja saibam, Pastor Larry, você foi o primeiro. Eu mal me virei e eu vi a comoção. E você já estava lá, foi o primeiro a correr para fazer o contraponto ao protesto. Você saiu na primeira página. É isso aí. Ele merece todos os aplausos. Isso foi quase todos. uma briga. Foi quase uma briga, com certeza. E é disso que eu tô falando. É por isso que é tão importante. E isso é muito mais eficaz do que se eu tivesse sido o primeiro. Embora, obviamente, eu não conseguiria correr como você. Você e aquele estavam mais segundos. Aquele estava pronto para brigar também. Isso Mas mesmo. Sabe qual é a coisa incrível? Texas, né? Aqui estão as pessoas. E você pensaria que o mundo teria vergonha de se associar com estupros, decapitações e eventos além do horrível. E mesmo assim, lá estavam eles gritando. E então, quando corremos lá, e havia também alguns judeus juntos, eles gritavam de volta em hebraico, e eu gritei assim: cristãos por Israel, cristãos pelos judeus, primeiro os judeus. Daqui a pouco estavam nos envolvendo numa bandeira e estávamos lá e mal sabíamos que estaríamos na primeira página de Israel. Isso mesmo. Isso mesmo. O pastor da paz. Mas, isso aí, pastor Larry. Mas exatamente é por isso que temos que ser firmes, certo? Temos que falar alto, não vamos ficar em silêncio, é por isso que estamos fazendo isso. Sam, eu sei que você está em uma conferência, espero não estar tomando muito seu tempo, mas me permita fazer mais algumas perguntas.
o ponto óbvio ao nos associarmos com a Karen Hizold, e para aqueles que não sabem, 98% do que fazemos em Israel fazemos por meio da Karen Hizold, que SEN é a agência judaica, porque se você fizer isso por outros meios, alguém está pegando 10% ou 20% ou até 60% ou 80%. E a Karen Hizold não faz isso. Nós pegamos o Shmulik, mas ele se arrependeu. Não, isso não é verdade. Ele tá brincando com vocês. Eu disse isso em Hong Kong e todos os judeus adoraram. Nós quase deixamos o Shmulik em Hong Kong. E tudo que damos para a Karen Hizold vai para os projetos. E fomos tão honrados, tivemos a chance, pela graça de Deus, de estar lá quando resgataram vários dos reféns no último resgate. Algumas das nossas ambulâncias estavam lá, com os nossos nomes nelas. Nossa ambulância foi a primeira a chegar no local. Nós descobrimos... E olha, é importante dizer que não foi só uma vez. As ambulâncias que vocês doaram por meio da Karen Hizold, elas foram usadas no resgate dos reféns em pelo menos 2 ocasiões. E isso é muito comovente de se ver. Então, Sam, o que eu gostaria que você abordasse, e me perdoe por tomar tanto o seu tempo, é o seguinte: é óbvio que, sabe, o trabalho de aliar, de cumprir a profecia bíblica de que os gentios e os judeus trariam o povo de volta à terra de Israel. Nós os traríamos em nossos braços e ombros. Então, nós nos associamos com a Karen Hizold e a nação de Israel para trazer os judeus de volta. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, nos associamos com vocês para trazer 78 mil judeus de lá, e agora podemos dizer que da Rússia também, e é a mesma mesmo. Coisa, e da Etiópia também, avião após avião. Compramos as ambulâncias, isso é óbvio. Apoiamos os sobreviventes do Holocausto, nos certificamos junto com vocês de que eles estejam alimentados. Mas também há algo que estamos fazendo com a Karen Hizold que não é tão glamouroso. E isso me corta o coração, e eu sei que corta o da Tiz, e ela fala disso o tempo todo. Muitos desses jovens que foram convocados para a guerra não eram soldados. Eles são israelenses e, como disse o embaixador, muitos vieram de todo o mundo para dizer que vamos defender a nação de Israel. E são pessoas que estavam vendendo roupas, trabalhando na construção, apenas jovens. E eles acabaram vendo coisas na guerra que foram feitas com pessoas, com reféns, coisas que nem mesmo um médico do exército. Conversamos com uma médica do exército de lá e ela disse: vimos coisas que nunca vimos antes. E agora somos parceiros para ajudar esses jovens a lidar com isso. Você pode explicar isso para que as pessoas possam entender melhor? Olha, nós somos uma nação em trauma. E não apenas... Obviamente, há diferentes níveis, então nós da Karen Hizold identificamos um projeto nacional para auxiliar os soldados da reserva que estão retornando, em alguns casos depois de 100, 200, 250 dias de guerra. O exército de Israel é diferente do que é nos Estados Unidos. Somos o que chamam de exército do povo. Há um alistamento obrigatório e todos devem servir. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.